Paz do Senhor, amados. Paz do Senhor. Fique de pé em nome do Senhor. Eu gostaria de ler o texto da palavra. Que aí possamos meditar nessa semana. Semana, infelizmente, para muitos, uma semana religiosa, uma semana tradicional. Eu não sei todo o sincretismo por trás de tudo isso. A Páscoa não tem nada a ver com o coelho, com o ovo. Eu até indico um livro dos irmãos chamado Babilônia, a Religião dos Mistérios, de Ralph Waldo, que fala exatamente por que o peixe e não a carne, por que o coelho, por que o chocolate, nada a ver. Mas não vamos frustrar as crianças que gostam do ovo da Páscoa, que gostam, viu? Vamos continuar aí seguindo, mas não tem. Para quem não sabe, o coelho era um deus da fertilidade, e eles colocaram no lugar de Jesus, o símbolo da Páscoa, porque era fértil. O coelho produzia muitos ovos, e o ovo ficou como símbolo da fertilidade para os pagãos. Daí então eles passaram e não comiam peixe, porque a religião dizia que o caminho, a seita era a seita dos pescadores. O peixe era o símbolo também da fertilidade, da prosperidade. Eu gostaria dessa mensagem de hoje, você meditasse a semana toda e colocasse no seu coração que nós vamos ouvir aqui, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o evangelista, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 23, versículo 34. Pastor Mauro, obrigado, Deus te abençoe, saudade do Senhor. Deus abençoe a pastora Neide, toda a família, ministério, irmão Gêmeo, queira a Deus pelo obreiro irmão Gêmeo, pelo qual eu tenho uma gratidão imensa, e a todos os irmãos. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Lucas 23, versículo 34, diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram os solos. Versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. 46, Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Vamos assentar, tomem os vossos assentos, com a Bíblia aberta. Eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente essa semana, chamada Semana da Morte. Para quem não sabe, esse domingo, chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas jogavam os ramos quando Jesus entrou em Jerusalém, uma entrada triunfal. É interessante notar, irmãos, olhem para mim, renove sua atenção, que quando Jesus vai marcar o lugar da ceia, ele diz para o discípulo: olha, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro, e aquele homem vai então para uma casa, e lá que eu vou fazer a ceia. Mas era impossível isso, porque como o Oriente Médio e a época o regime era muito machista, o homem era então, você vê que Paulo é 99,9% machista nas suas cartas. Ele, na verdade, o homem carregar um cântaro era obra de mulher, só mulher, e almoço, só mulher carregava cântaro. Um dia desse, um pastor chegou na minha casa, eu estava lavando louça, e ele disse: o senhor lava louça, pastor? Eu disse: lavo. Eu carrego o cântaro, pode ser que uma hora dessa apareça um discípulo e diga: olha, eu vou fazer a ceia aqui. Então, às vezes, a obra missionária da mulher, o homem faz. E aí, então, naquele momento que eles olham o homem com o cântaro na cabeça, imagina que não foram falando o homem carregar cântaro e para o bolso, é coisa de mulher, e chegou lá, o homem está com cântaro. E aí o homem ia para o lugar onde Jesus ia ficar. Agora, olhe para mim para você entender.
Quando entra em Jerusalém, e Jesus prepara o cenáculo, exatamente o lugar onde seria a ceia, a última ceia, a Páscoa chamada. A Páscoa é uma festa judaica até hoje, simboliza todo aquele êxodo, aquela saída de quase 130 anos da escravidão egípcia, 40 anos de terra Canaã, de deserto até chegar a Canaã. Todos vocês sabem, foram mais de 2,5 milhões de pessoas lideradas por Moisés. Os de 19 anos para cima morreram tudo no deserto, todos de quem entrou, só 19 anos para baixo, entrando na terra Canaã, já liderada por Josué e Caleb. Essa história você conhece, é uma história já conhecida por todos, a gente sabe que o Pentateuco nos traz isso. Mas o pastor Paulo, o que mais me impressiona é que nesse momento ele prepara a ceia, e seria a última ceia preparada, e essa ceia simbolizaria a transição do mundo judaico, do judaísmo para o cristianismo. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa simbologia, com esse judaísmo pregado hoje em dia, porque Jesus fez essa transição. Ele saiu do judaísmo, na ceia ele então colocou para nós o cristianismo. Então tudo aconteceu naquele momento. Era a última Páscoa, ele deu algumas lições ali. Para quem não sabe, ele chega no domingo, na segunda ele lava os pés, como uma lição de humildade. O lava-pés não era para ficar uma coisa costumeira na igreja, era apenas para que realmente fosse um símbolo da humildade. Lavar os pés era, para quem não sabe também, era o ato de maior humildade de todos naquele momento. Quando a pessoa entrava numa casa, ela não, se você fosse a minha casa, você não poderia entrar se eu não lavasse os seus pés. Os pés do viajante tinha que ser lavado no corpinho. Quando ele entra, inclusive, ele reclama para Simão, me parece, quando ele entra na casa de Simão: eu entrei na tua casa, tu não lavou os pés. E essa mulher aí joga um perfume em mim e ela limpa com os cabelos. Então ela passa o cabelo, mas o cabelo é a honra da mulher. Paulo fala isso. Então a honra do homem vai até os pés do Senhor. O mais alto grau que nós podemos chegar na vida é nos pés do Senhor Jesus. Só quem está entendendo dá glória a Deus aí. Ou seja, o reino de Deus é feito dessa humildade, dessa coisa de nós confrontar a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba. É por isso que a Bíblia diz que Deus não resiste o diabo, Deus não resiste os demônios. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Só quem está entendendo dá glória a Deus. Então, do cenáculo ele sai, pastor, interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção para esse momento agora. Ele sai da ceia e eles cantam um hino. Agora a Bíblia não vai relatar que hino é, né? Porque senão as pessoas tinham gravado aí 1 milhão de vezes, 10 milhões, 1 milhão, e as pessoas idolatram tudo que se faz. Então cantam um hino e vão até o Getsemane. O Getsemane era chamado Jardim da Prensa, do Azeite. E ali, mais ou menos na quarta, quinta-feira, Jesus então sua gotas de sangue, ele sangra, ele chora, ele chega no Getsemane, ele sabe o que vai acontecer. Era o momento da traição, era o momento da agonia, era a semana da dor, era a semana do sofrimento, era a semana da crucificação, era a semana do horror, era a semana da vergonha, era a semana do espetáculo eterno, mas também se preparava para um domingo de vitória, de ressurreição, de eternidade. Só quem pode dar glória a Deus, dá vitória sobre a morte. Todo mundo sabe aqui que na quinta-feira ele vai ao cinema e é julgado. E o doutor pode saber, sabe melhor que eu. E não foi o pior julgamento que a história já teve, porque ele não teve direito a advogado de defesa, só teve promotoria. E não existe julgamento assim, né, doutor? O senhor me conserta se eu estiver errado. Mas por mais que o réu, por mais cruel que seja, por mais culpado que você seja, olhe para mim, redobra atenção, a pessoa tem direito a advogado de defesa. Se ela não tiver dinheiro, ela vai a uma defensoria pública e pede e o governo do estado tem que dar. Mas só que o julgamento foi à noite, de madrugada, e ele não teve direito, só acusação, só promotoria, só todo mundo acusando. E Anás, Caifás de um lado e o covarde do Pilatos do outro, né? O fracassado Pilatos. Para quem não sabe, a mulher de Pilatos, a Cláudia, era muito mais forte que Pilatos, ao ponto que ela
ela se converte mais tarde. E para a história diz que Pilatos morre de insanidade, ou seja, morre insano e morre também devastado pelo Império Romano, que na época Augusto César baniu Pilatos da Judéia por esse julgamento. Então, mais tarde Cláudia se converte e Cláudia se torna uma das maiores missionárias da Europa, da época de Pilatos. Não só, mas naquele momento, pastor Mauro, em que ele é acusado de crime de blasfêmia, ele se chama Deus, então é sentenciado à pena capital, à pena de morte. Então, evidentemente que quinta-feira à noite, eu estou correndo aqui porque não é essa a mensagem. Na quinta-feira à noite ele vai para a fortaleza de Antônia, fica a noite toda lá, e na sexta-feira, 9 horas da manhã, ele é crucificado. Então ele sai pelo que nós chamamos de Via Dolorosa, e no meio do caminho ele encontra um africano. Agora preste atenção para esse momento. Um africano, um homem da África, hoje mais ou menos a Líbia, e então ele vai e encontra Simão Cirineu. Era a festa da Páscoa, e toda pessoa, veja quanto vale um amigo, toda pessoa tinha que se vestir de branco para entrar na festa, e ninguém poderia se sujar. Se você tivesse uma sujeira na sua roupa, você não entrava na festa pascual, porque era a festa da pureza, era a festa da perfeição. Então ele vem da África, vem todo limpinho, vem todo de branco, vem caminhando. De repente alguém agarra aquele homem e faz ele carregar a cruz, suja aquele homem não tem direito mais à festa, ele não entra mais na festa, mas ele está sujo de sangue. Ele volta para a África convertido, transformado, não entra na festa do homem, mas entra na festa do céu. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Não sei de onde é aquele homem, mas às vezes tem pessoas que vão aparecer na tua vida que você nem conhece, e que faz atos de amigos melhor do que muitos parentes seus. Há amigos mais chegados do que o próprio irmão. É interessante que o nome desse homem era Simão, e quem negou Jesus também era Simão. Enquanto o Simão nega, o outro carrega a cruz. Enquanto o Simão abandona, o outro o ajuda. Olhe para mim e guarde isso que eu vou falar para você. Na sua carreira, na sua vida, vai aparecer pessoas que você vai colocar toda a expectativa nela. Ela vai te decepcionar, vai te frustrar, vai te abandonar, vai te negar, vai te esquecer, e Deus colocará outro no teu caminho para te ajudar, para te abençoar, para te dar vitória. Você está entendendo o que eu estou falando? Se tem um Simão que nega, tem um Simão que ajuda. Ele chega no Calvário às 9 da manhã, e já agora ele é crucificado. E por favor, preste atenção, porque é nesse momento em que ele vai falar 7 palavras que vão ecoar para a eternidade e vão atravessar gerações. É nesse momento, pastor, que ele, sexta-feira, a chamada Parás serve para os judeus, era dia tradicional e era natural que Jesus, que os homens fossem crucificados. Mas por favor, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. O monte era Gólgota, mas não era longe de Jerusalém. Jesus foi um espetáculo para todos. Primeiro, morreu com as suas vergonhas expostas, morreu nu, suas vestes foram arrancadas, um rapaz de 33 anos. Segundo, só quem participou da execução foi a Maria, a mãe, o João, a Madalena, a mulher de Cleópatra, e a tia dele, a irmã de Maria. Agora preste atenção, se você não sabe também, segundo a tradição e a cristologia, todos os irmãos biológicos de Jesus, com exceção de Tiago, não acreditavam nele e só vieram crer na ressurreição. Então nenhum irmão biológico participou, todos, ninguém acreditava, não acreditava que ele era. José já estava morto, para quem não sabe, José morreu cedo de uma doença, logo depois. Então Maria participa da execução. Nesse momento, 9 horas da manhã, ele está na cruz do Calvário e ele pronuncia 7 palavras. 7, porque é o número da perfeição. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos à primeira palavra que vai dizer tudo que essa semana pode falar para nós aqui. Então ele chega no capítulo 23. Leia comigo, por favor.
e o versículo 34, ele diz uma palavra que nós vamos então colocar no nosso coração. Ele diz assim: contudo, a primeira palavra dele na cruz do Calvário, ele diz: contudo, Jesus dizia o quê? Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Olha para mim, irmãos, agora. Ele não falou isso, ele orou. Ele ora, Pai, ele pede, ele solicita. No momento da agonia e da dor, ele intercede. As pessoas estão passando, a Bíblia diz que as pessoas meneavam a cabeça e dizia: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, se tu é o filho de Deus, desce daí, olha, esse homem daí, porque ele merece. Ele se diz Deus, e todo mundo acusava e falava. E ele então, em vez de retrucar, em vez de odiar, em vez de amaldiçoar, em vez de dizer alguma coisa, ele ora. Mesmo na cruz ele ora. Talvez você não entenda o que é uma cruz, mas na verdade, segundo a cristologia, eram 120 quilos, eram cravos que estavam suas mãos e seus pés, era um sol escaldante. Ele sentia cãibra e dores em todo o corpo, os espinhos furavam a sua testa, a dor de um espetáculo do horror, era a tragédia marcada para sempre, mas meio a dor, ele ora perdoando. Nós não temos motivo para odiar ninguém, nós só podemos perdoar no momento mais difícil da nossa vida. Se alguém te magoa, se alguém te fere, se alguém fala mal de você, perdoe, porque é isso que ele quer, perdão. Sabe, pastor Mauro, pastor Andrés, se tem uma coisa que Jesus nos ensinou que dói, é isso aqui, ó: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Meu Deus, um dia eu fiquei assim: meu Deus, como perdoar o inimigo? Como? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você consegue perdoar um inimigo, o que você não faz pelo amigo? O que é que você não faz pelo uma pessoa? E naquele momento, a primeira palavra dele é perdão. Ainda diz assim: eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes, eles não entendem o que eu estou fazendo aqui, eles não entendem o que a minha história vai fazer, eles não sabem. Pai, por favor, seja, eu sei que todos nós aqui, não existe esse, talvez alguns religiosos, mas todos nós falamos mal de igreja, falamos mal de pastor, falamos mal do evangelho, um dia falamos mal de Deus. Enquanto você falava lá fora, ele dizia: pai, vai perdoar, perdoa. Ele não sabe o que fala, ele não sabe o que faz, ele não sabe. E olha onde você está hoje. Quem está entendendo da glória a Deus, você está adorando. Porque a primeira palavra de perdão é difícil, eu sei que é difícil. Você tem que perdoar. Se não perdoar, não entra no céu, não tem como, pastor Mauro. Se não perdoar, não vou nunca pedir nem para nada. Aí ele então vem a segunda palavra, escute. Ele vem então, agora é mais difícil, João capítulo 19, leia comigo. Porque dá uma palavra que é crucial, eu gostaria que você lesse junto comigo, João 19. É o quarto evangelho, ele vai para a segunda palavra, e ele dá uma palavra que a gente talvez não entenda. Por que na cruz ele fala isso, irmãos? E o versículo 26 e 27, pastor, e ele diz assim: olha só, vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Depois disso, o discípulo êxito, a mãe dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Irmãos, para quem não sabe aqui, a Maria não viu a morte, isso é coisa de filme, viu? A Maria não viu ele morrer. Ele olha para João e diz: João, mulher, eis é teu filho, eis aí a tua mãe. Deixa eu falar com vocês, e os adolescentes, jovens, me olhem, por favor. Mesmo na cruz, ele prega um cuidado entre as famílias. Ele fala: pais, respeitem seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Se você não sabe, eu gostaria que você lesse um pouco da história da sua casa, mas o João leva a Maria para morar em Éfeso.
E quando a Maria morre, o João já está preso. Ele cuidou dela até a velhice na Ásia. Ele cuidou da Maria. Jesus disse: João, eu estou deixando a minha mãe nas tuas mãos. Cuida dela. Mulher, não chama de mãe, porque quem está falando aqui é Deus. Então ele diz: mulher, não é Maria, não é mamãe, é mulher. Isso aí é o teu filho. Cuida do teu filho. Em outras palavras, cuida da tua família. Filho, cuide dos seus pais. Porque quando fica velho, o filho vai, joga no asilo, esquece que não quer ter trabalho. E filhos que abandonaram seus pais. Mãe, ora, seu pai erra, não deixa de ser pai. E fica até o último momento, 24, 27 de dezembro. Eu sento diante do meu pai, ele chora como uma criança. E ele me abraça. E eu abraço ele, e ele no meio. Nós somos 8 filhos, estava lá no momento. E ele olha para mim e diz: vem morar aqui, fica comigo mais um pouco. Vem para cá. E eu digo: não posso ficar, vem embora. E olha para trás, ele fica na porta da casa. Sabe, irmãos, naquele momento eu abraço ele, vim embora. 31 de janeiro ele vai embora dessa terra. E cuidei dele até os 94 anos. E ele cuidou de mim até os 51. Então o que eu quero dizer para você: cuide dos teus filhos, cuide dos seus pais, porque até na cruz ele mandou ter cuidado da família. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Eu vou falar algo melhor até para os jovens se alegrarem, se estiverem aqui. É comprovado pela ciência que 82% dos filhos que cuidam dos seus pais morrem de morte natural. O João foi o único. Olha para mim, para você ficar feliz. Se você cuida do seu pai e da sua mãe. O João, o Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. O Paulo foi decapitado. O Lucas foi enforcado. O João, o Tiago foi cerrado ao meio. O Estevão. Mas o João não. O João cuidou da mãe dele. O João foi o último discípulo a morrer. Morreu com 96 anos e morreu. Sabe como João morreu? João deitou dentro da cena fria da ilha de Patmos. E quando João deita, o Espírito Santo chega do lado dele. Os anjos disseram: João, nós viemos te levar. Quem pode dar glória a Deus? Cuide de seu pai, cuide de sua mãe, e viverá muito nessa terra. Temos uma geração que está vivendo pouco, porque não aprendeu cuidado. Depois dessa palavra, pastor, e vem a terceira. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus 27:46. Leia comigo, por favor. Então, nesse momento, ele fala de algo que marca a nossa vida na terceira frase, na terceira palavra. Mateus 27:46. Pode dar glória a Deus, amado. E então ele fala de uma palavra fortíssima ao nosso coração. E ele diz assim, preste bem atenção. E alguns, por volta da hora nona, clamou Jesus, para quem não sabe, 3 horas da tarde. Por volta da hora nona. O que diz aí, irmãos? Ele diz: Eli, Ema Sabactã. E aí nós não entendemos nada. Para quem não sabe, Jesus fala 12 idiomas. O aramaico, o chamado síriaco. E ele fala em aramaico e as pessoas não entenderam, porque a língua era hebraica. E ele diz bem alto, em alto som. Ele diz: Eli, Ema Sabactã, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olhe para mim, irmãos, que quando ele fala essa frase, por favor, olhe para cá e dá uma atenção. O sol escureceu. O sol perdeu seu brilho. Houve trevas na terra. A natureza se rendeu. Houve terremoto em todo aquele lugar. Naquele momento, ele recebe o que ninguém gosta. Olha para mim, por favor, todos vocês que estão aqui. Por favor, olha que lindo para mim.
porque nem sempre Deus vai lhe dizer sim. Nesse momento ele recebe o não de Deus. Nesse momento a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Então literalmente Deus vira a costa para ele. Deus não olha mais para ele, Deus não consegue olhar. Aquele homem está carregado de pecados. A Bíblia diz que ele era o homem de dores. Isaías se cumpre, era o homem da iniquidade, cheio de pecado, mas não era o dele, ele nunca pecou, era o meu, era o seu, era o nosso. Ele carregava os nossos pecados, e Deus disse: eu não posso te olhar agora, eu não posso contemplar o pecado que está sobre ti. Talvez você não tenha entendido. Ele recebe o não de Deus para nós recebermos o sim. Se alguém está entendendo da glória, o não de Deus se torna o sim, o desamparo de Deus se torna o nosso amparo. Quando ele recebe o não, ele diz: pai, ele, por quê? O senhor está me dizendo, por que o senhor está me dizendo não? Eu já vi crente bravo quando Deus diz não. Olha para mim aqui. Quando você orar e Deus não responder, quando você pedir e Deus não te der, é porque tem um Deus algo, Ele tem algo melhor para você. Na sexta-feira ele disse não. No domingo ele foi lá com a morte e disse: morte, eu te mando, sai daí, porque esse é o meu filho em quem eu me alegro. É ele que vai vencer a morte. Filho, eu te disse não na sexta, para te dizer sim no domingo. Só quem está entendendo da glória a Deus aí. Ele está morrendo, está chegando aos últimos momentos. Lucas 23, 43. Ele é crucificado. Lá onde eu li agora, irmãos, vamos repetir. 23, 43. Eu gostaria de ler com vocês. 42 e 43. O que é que diz aí? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres, ouvires no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que o quê? Olha para mim, irmãos, por favor. De um lado, Dimas, o chamado Dimas, o conhecido Dimas. De um outro, um ladrão esclarecido. De um lado, dizendo: Senhor, tu não é o filho de Deus? Tu desce daí e tira nós também. Doido para roubar de novo, né? Sem nenhuma obra feita de bom. Ladrão, um histórico horrível, o antecedente criminal persa. Não tinha uma história, um passado negro, acabado, destruído. Uma história de nenhuma obra boa, de caridade, de solidariedade, nada de bom. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Agora olhe para mim, por favor, e preste atenção, que ainda há pouco o pastor Paulo falou algo aqui, que eu queria que você colocasse isso no seu coração. Exatamente, o Senhor falou sobre paraíso, sobre o que é um paraíso, mas Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então olha para mim, por favor, você aqui, você pode ter sua chácara, sua fazenda, você pode ir para os melhores lugares do Brasil, você pode ter passado no Camboriú, ao tempo do chão, você pode ter ido para cidades maravilhosas, mas não chame nenhum lugar paraíso se lá não tiver a presença de Deus, porque Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso, porque eu vou estar lá. O lugar só é paraíso enquanto Jesus está lá. Eu conheço um empresário Mamapá chamado Jaime Nunes, um homem milionário. E ele me convidou um dia para almoçar. Inclusive o Valdez Gosta, que era ministro do movimento, o governador do Amapá, estava lá com a dona Maria, a esposa. Um lugar fenomenal, um lugar espetacular. E
De repente ele olha para mim e diz: pastor, e aqui olha para mim, por favor, irmãos, pessoas bebendo, mulheres quase nuas, a prostituição se rolando, um lugar bonito. Ele olhou para mim assim, no meio de todo mundo, disse: pastor, isso aqui é o meu paraíso. Eu disse para ele: já é o teu, não é o meu, porque para mim o lugar só é paraíso se Jesus estiver lá. Ei, talvez tu não tenha entendido. Você pode não ter uma cama confortável, você não pode ter um fogão de primeira, você pode não ter uma mansão, se você talvez não tenha uma casa tanto como sonhar, talvez suas fazendas não estejam brancas de gado, talvez não era aquilo que tu pensava, talvez tua conta bancária não é a mesma que você sonhou ter, talvez você vai voltar para sua casa e não vai ter o jantar que desejava, ou talvez as semanas serão turbulentas, mas se Jesus estiver presente, a tua casa é um paraíso. Levanta a mão que você vai receber, a tua semana será um paraíso, a tua vida será um paraíso. Só quem está entendendo dá um grito de glória. Hoje mesmo estará comigo. O que é que eu aprendo com isso? Primeiro, olha para mim, a salvação é de graça, porque se fosse por obra aquele ladrão não ia. Então, ei, tu só fez o que é errado, mas hoje tu vai estar lá, porque ninguém é salvo pela obra. Eu vou dar essa frase e parto com você. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez por você. Esse negócio, posso falar, pastor? Esse negócio de dizer assim: eu vou pagar o preço. Você não paga preço nenhum, nem eu. Jesus já pagou tudo, meu irmão. Para pro monte pagar o preço. Pro inferno. Jesus já pagou, a dívida está paga. O que eu faço é apenas meu sacrifício. Eu faço as minhas obrigações. Vir para a igreja é um peso, porque talvez você não está bem espiritualmente, porque quando você está bem, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Precisamos entender, primeiro, a salvação é de graça, segundo, ela é imediata. Só quem tem Jesus levanta o braço aí, então pronto. Ontem um amigo meu saiu comigo no carro, eu comecei a ver ele puxando 110, 120, 130, aí pastor, está com medo? Eu digo: não, minha salvação está paga, pode correr. É fechar o olho aqui, agora é melhor ter cuidado com o dado que quer vir agora, tem que pregar amanhã, pastor. Não, a salvação é imediata, fecha o olho aqui, já abre na glória, na eternidade. Pastor, quem inventou o purgatório? Não sei. Para mim, purgatório, um cachorro que eu tinha, em 1980, eu tinha um cachorro chamado Purgatório, que tinha muita pulga, e a gente colocou. Primeiro, a salvação é de graça. Segundo, ela é imediata. Terceiro, a salvação é estar com Cristo. Ele disse: ei, hoje mesmo tu estarás, levanta a mão aí que eu vou profetizar. Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, eu vou estar lá contigo. O ladrão já pensou: estou feito, é sair da cruz direto para a glória. Não é não? Vamos aqui, vamos à sexta, quinta palavra. Eu vou terminar aqui, vamos lá. João 19, 28, vamos lá. João 19, 28. O que ele diz aí? Ele diz: é só quem crê. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse, deixa eu ver aqui, não, perdão. Ele diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse o quê? Tenham
sede. Olha para mim, irmãos, por favor. Para quem não sabe, se o corpo fica pendurado muito tempo, é claro que a parte do sangue superior vem com a parte inferior. Não tendo sangue para bombear o coração, e pela escaldante calor do Oriente Médio, ele naquele momento exposto, de 9 da manhã, já eram 3 da tarde, ele já estava com sede. A Bíblia diz que ele teve câimbras, ele teve dores, o corpo todo estava doendo. Evidentemente que seus músculos já não eram mais o mesmo. Evidentemente que o corpo já sentia a dor, os membros, os órgãos, e naquele momento ele diz: eu tenho sede. Ele mostra que ele é homem, ele expõe a necessidade dele, a humanidade dele. Ele diz: eu que tenho água para todo mundo beber, agora tenho sede. E eles dão vinagre para amortecer a dor e para soprar nele. Escute o que vou dizer para você: o nosso orgulho não deixa de dispor a nossa necessidade, mas ele entregou a sua necessidade dizendo: eu tenho sede de vocês, eu tenho sede da tua alma, eu tenho sede de ver você me adorando. Só quem está entendendo da glória, ele continua com sede. Aleluia, glória a Deus. E já não tenho mais nada para fazer. Leia o versículo 30. Ele chega ao ponto final e fala uma frase que muitos não sabem. Quando pôs Jesus tomou o vinagre e deram o vinagre como anestésico, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu o Espírito. Irmãos, eu quero encerrar, mas quero guardar que você guarde isso. Há umas épocas atrás, os arqueólogos encontraram um recibo, e estava escrito no recibo lá em Jerusalém: Telé Testai. Se você quiser repetir comigo, pode repetir. E era Teté Testai. E eles foram saber por quê. Estava escrito Teté Testai no recibo. E eles foram exatamente para a morte da cruz. E os gregos, nesse momento, Jesus fala em grego Teté Testai. E ele repete Teté Testai. Então, pastor, o que quer dizer isso? Olhe para mim, quando o filho cumpria a ordem que o pai mandava o filho fazer alguma coisa, e o filho fazia, ele voltava e dizia: pai, Tetelestai, eu já cumpri a ordem. Ele está dizendo: pai, eu já cumpri a minha ordem. Quando você comprava algum bem, imóvel, pagava a última prestação, a última, as pessoas pegavam um carimbo no teu recibo e colocavam: Tetelestai, está pago, quitou, faça bom uso. Quando você adquiria uma posse de um terreno e a escritura vinha para a sua mão, era seu, os gregos colocavam Tetelestai, está consumado, está pago, está feito, é seu. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, eu vim na terra 33 anos e meio, vivi no meio de vocês, carreguei o pecado, não pequei, rasguei o véu do santuário, abri a porta da salvação, e o pecado de vocês está pago. Tetelestai, está consumado. Podem vir, recebam o Senhor. Tetelestai, está quitado, a dívida está paga, eu paguei o preço, está consumado. Só quem pode dar glória a Deus: está consumado. Em outras palavras, pai, papai. E os arqueólogos acabam de encontrar um recibo em Jerusalém, sabe o que estava escrito no recibo? Tetelestai. Vai para sua casa hoje, falando: Tetelestai, minha salvação está paga. Tetelestai, está tudo quitado. Irmãos, quando eu pago uma conta por aí, já deixa de pagar o aluguel da minha casa, e o dono olhou para mim e disse: Tetelestai, já está consumado, está quitado, está pago, a nossa dívida está paga. Ele cancelou o espírito que era contra nós. Fique de pé em nome de Jesus. Está consumado. Fique todos de pé, eu quero orar pela sua vida. Mas eu não saio daqui sem ler o versículo 46.
que é o último, em que ele fala tudo que a gente precisa. E naquele momento, pastor, a Bíblia diz aqui, que ele, vendo o centurião, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, eu já falei isso aqui e vou repetir. Quando o ser humano morre, o homem é tricotômico: corpo, alma e espírito. Quando ele morre, a alma, o espírito dele é entregue e volta para Deus. É por isso que o cuidado você tem que viver hoje, como se Jesus voltasse amanhã. Naquele momento em que ele paga a nossa dívida, ele diz: Pai, eu terminei, estou de volta para casa. Estou voltando, Pai. Abre o céu aí que eu estou de volta. E antes de dormir hoje, por favor, todos vocês que estão aqui, que têm Bíblia em casa, antes de dormir hoje, leiam o Salmo 24. Porque de repente um anjo olha pela janela do céu. Pastor, tem janela? Tem. E se não tivesse, o dizimista estava ferrado, né? Então, é da janela que vem. Os anjos olham pela janela e dizem: Senhor, está vendo um homem ali, antes do povo todo. Aí o Senhor diz: corre lá, levanta os portais da terra, levanta as vossas cabeças, levanta os portais todos eternos, celestiais, porque esse que está vindo aí. Aplauda o Senhor, é o Rei da Glória. Aplauda o Senhor de glória. Ele é o Rei da Glória, o Senhor, o poderoso das batalhas. Jeová Shalom está de volta para casa. Irmão, você uma sexta-feira, sei que você chama da paixão, um sábado de aleluia, um domingo da ressurreição. Levanta a mão assim direita. Até a próxima ceia. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.